Fala, galera! A adaptação de um livro autobiográfico que chegou a ser considerado infilmável, Marcas do Silêncio, conta uma história amarga, brutal, que destrói por dentro o espectador ao expor a violência pelos olhos de uma criança. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Lançado no Brasil como Marcas do Silêncio, Bastard Out of Carolina é um dos raríssimos casos de uma produção que foi concebida para a televisão, mas que por conta de uma série de fatores foi parar nos cinemas. A ideia inicial era lançar o filme no canal TNT, porém o Ted Turner, o dono da emissora, falecido recentemente inclusive, quando ele assistiu a Marcas do Silêncio, o cara ficou horrorizado. Turner considerou o conteúdo pesado demais para ser exibido na TV aberta daquela época, meados dos anos 90, especialmente pelas cenas envolvendo abuso infantil. E Turner resolveu engavetar o projeto. Acontece que a diretora do longa-metragem era ninguém menos que a Anjelica Huston, filha do consagrado John Huston, um dos maiores cineastas americanos de todos os tempos. Naquela época, a Anjelica já tinha uma carreira conceituada como atriz. A maioria de vocês certamente lembra dela de A Família Addams, a versão dos anos 90, ela fazia o papel da Mortícia. Bastard Out of Carolina era o seu filme de estreia, a sua primeira vez atrás das câmeras, e a Anjelica ficou revoltadíssima com a decisão do Ted Turner e decidiu levar seu longa para ser exibido no Festival de Cannes. E por lá conseguiu fazer barulho. Após circular por outros festivais internacionais e ser exibido em algumas salas de arte nos Estados Unidos, o Ted Turner voltou atrás em sua proibição e liberou o filme para o canal a cabo Showtime. Canal esse que tinha um perfil mais adulto e maior liberdade criativa. Por mais arbitrária que possa parecer a decisão do Ted Turner, eu, Jetro, que estou acostumado a mastigar e devorar filmes perturbadores no meu café da manhã, tenho lá minhas dúvidas se o grande público de 1996 estaria preparado para ver na televisão as barbaridades explícitas presentes em Marcas do Silêncio. O conteúdo do longa-metragem é de fato bastante indigesto. Mesmo hoje, 30 anos depois, continua sendo um dos retratos mais dolorosos e cruéis já realizados. Dito isso, fica aqui o meu aviso de gatilho, tá? Se você é uma pessoa sensível e tem um histórico na família de violência doméstica, faça um favor a você mesmo e vá ver outra coisa, ok? Então, a trama é ambientada na Carolina do Sul dos anos 1950 e acompanha a garota Ruth Ann, apelidada de Bone, ela é bem magrinha, interpretada pela então adolescente Jena Malone, numa atuação impressionante. O filme é narrado em off pela protagonista da história, já adulta. A voz é da Laura Dern, que não aparece. A Bone é mostrada de criancinha até chegar na pré-adolescência, seus 11, 12 anos, que era a idade que a Jena Malone tinha na ocasião das filmagens. A personagem da Jena leva bem uns 20 minutos para aparecer. O filme primeiro apresenta sua mãe Annie, vivida pela Jennifer Jason Leigh, que vem de uma família muito pobre, numerosa, com muitos irmãos e irmãs. A Annie engravida da Bone muito cedo, muito jovem, e ao longo dos anos vai acumulando uma série de relacionamentos fracassados. Um vai embora, o outro morre num acidente automobilístico, ela dá à luz a outra filha chamada Reese, enfim. A Annie é uma pessoa muito carente, tem uma necessidade grande de se sentir amada, e quando ela se envolve com um sujeito chamado Glenn, a vida da Bone e também da Annie e da Reese,
aos poucos vai se transformando em um pesadelo. O filme constrói sua tragédia sem pressa, mostrando primeiro os pequenos momentos de afeto daquela família disfuncional, marginalizada, tentando sobreviver em meio ao caos econômico por qual passava o sul dos Estados Unidos naquela época, na década de 1950. Essa ambientação histórica é fundamental para entender a obra, visto que estamos diante de uma América rural profundamente conservadora. O sul dos Estados Unidos sempre foi menos desenvolvido economicamente, de passado escravocrata. Por lá, a violência doméstica era frequentemente silenciada e meninas pobres tinham pouquíssima proteção institucional. E esse contexto é utilizado pelo filme não apenas como cenário, mas também para expressar um mecanismo de opressão permanente. E até aí, apesar da pobreza extrema e os muitos reveses que são mostrados com a Anne perdendo o marido, seus irmãos e cunhados tentando ter uma vida minimamente digna, apesar da baixa renda, da baixa escolaridade, e aí também é mostrado como a Anne conhece o Glenn, né, um dos irmãos dela, interpretado pelo Michael Hooker, que é colega de trabalho do cara, apresenta um ao outro. Até aí, apesar de todo o clima depressivo, baixo astral, tudo é assistível, digamos assim. O filme se comporta como uma radiografia social da América pós-guerra, um dramalhão de época focado no white trash americano, mostrando que, apesar das adversidades, aquelas pessoas não abaixaram suas cabeças e estavam lutando para sobreviver. Porém, quando o tal Glenn, que tem um comportamento intempestivo, passa a descarregar suas frustrações em Bond, o filme abandona qualquer possibilidade de conforto emocional. Primeiro vem os abusos físicos, cascudos, tapas, espancamentos. Depois, a violência sexual. E é justamente aí que a Anjelica Huston demonstra uma puta coragem em sua estreia como diretora, principalmente por se tratar de uma obra direcionada para a TV. A cineasta se recusa a suavizar o horror. As cenas de agressão são rodadas de maneira seca. A diretora filma essas passagens sem música manipulativa ou filtros melodramáticos, e é justamente por isso que elas soam tão desconfortáveis, por conta do grau de realismo. E ainda que você consiga se livrar da imersão e questionar como é que deixaram uma atriz tão nova realizar cenas tão pesadas, ainda assim você vai se sentir incomodado, incomodada. As cenas chocam não só pela violência envolvida entre um adulto e uma menor de idade, mas também por conta da interpretação assustadoramente madura da Jena Malone. Sua performance não parece infantil no sentido tradicional do cinema hollywoodiano. A Jena transmite uma mistura devastadora de vulnerabilidade, vergonha, medo e carência. Carência, sobretudo, de amor paterno. E em sua inocência própria da idade, a menina acha que aquela violência toda a qual está sendo submetida é culpa dela de alguma forma. Jennifer Jason Leigh também entrega um dos trabalhos mais fortes de sua carreira. A sua Annie é uma personagem marcada por traumas e, por causa disso, exibe uma enorme fragilidade emocional. Ela sim ama a filha de verdade, mas é incapaz de romper o ciclo abusivo. Sai da casa, passa um tempo na residência das irmãs, mas acaba voltando para o marido, que promete se corrigir. O filme entende algo profundamente humano e cruel. As vítimas também podem perpetuar violência quando estão emocionalmente destruídas. Num determinado trecho, onde a Bond teve o cóccix fraturado, olha só que absurdo, a mãe chega ao ponto de perguntar à filha o que a garota fez de tão grave para irritar o Glenn, a ponto dele lhe provocar tal lesão. E são nesses diálogos absurdos que reside o verdadeiro horror de Marcas do Silêncio. O abuso físico, a violência gráfica incomodam, mas a sensação contínua de abandono da protagonista é muito pior. Entretanto, Marcas do Silêncio não é apenas um filme sobre sofrimento. Existe uma linha silenciosa de resistência atravessando toda a narrativa. Bond sobrevive
porque encontra pequenos momentos de afeto em mulheres da família, especialmente nas tias, figuras que representam formas alternativas de acolhimento em um ambiente dominado pela violência. São pequenos gestos, como um abraço, um olhar de compreensão, uma porta aberta no momento certo, que fazem toda a diferença. Como eu disse antes, o longa-metragem é a adaptação de uma autobiografia, escrita pela Dorothy Allison. Eu não li o romance, mas dá para perceber que muita coisa foi condensada por causa da duração televisiva. Se o longa já é barra pesada, via de regra, o romance da Allison deve ser muito pior. A gente sabe o quanto ostentar o selo de baseado numa história real, baseado em fatos, faz com que o interesse do público aumente, mas nem esse apelo a Anjelica Huston quis recorrer. Historicamente, a adaptação ocupa um lugar importante dentro do cinema televisivo dos anos 1990. Em uma época em que filmes feitos para TV eram frequentemente tratados como entretenimento descartável, Bastard Out of Carolina mostrou que a TV, sim, podia produzir obras artisticamente ousadas, comprometidas com denúncia social. Até outro dia, Marcas do Silêncio estava disponível completinho da Silva Sauro aqui no YouTube. Não sei se ainda está, mas vale uma pesquisada se a história lhe interessou. É um filme difícil, angustiante, perturbador, mas também uma poderosa história de sobrevivência feminina. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!